Bom dia! Começa agora mais um Saúde Algo Mais e hoje eu trazendo um tema que faz um alerta. Dor de garganta que não melhora, rouquidão persistente, feridas na boca ou dificuldade para engolir. Muitas pessoas convivem com esses sintomas por semanas ou até meses, acreditando que não seja nada grave. Mas alguns desses sinais podem indicar um câncer de cabeça e pescoço, um grupo de tumores que, quando descobertos precocemente, têm muito mais chances de tratamento e cura. O problema é que o diagnóstico ainda costuma acontecer tarde, justamente porque muita gente desconhece os sintomas. Para falar sobre prevenção, fatores de risco e a importância do diagnóstico precoce, eu converso agora com a oncologista doutora Iara Lustosa. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, Laura. É uma honra poder estar aqui e conversar sobre um tema tão relevante quanto esse. É um prazer te receber. Quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, quais tipos de câncer nós estamos falando? Então, tumores de cabeça e pescoço são aqueles tumores que acontecem na região da boca, né, que são os tumores de cavidade oral, orofaringe, região de garganta, e aqui a gente está falando de laringe, né, hipofaringe, na região também dos seios da face, das glândulas salivares e tumores de tireoide. Ainda existe muita gente que nunca ouviu falar nesse tipo de câncer. E ele é mais comum do que a gente imagina? Então, quando a gente compara com outros cânceres, né, que estão muito mais em evidência na mídia, como por exemplo o câncer de mama, câncer de próstata, realmente a gente observa que os tumores de cabeça e pescoço, às vezes eles vão ficando ali de lado e a gente não fala tanto sobre eles. Mas embora eles às vezes não sejam tão falados, né, como esses tumores que eu coloquei aqui, eles são muito importantes, né? Eles acontecem e têm uma prevalência muito importante dentro do contexto de cânceres. Quais são os primeiros sinais que merecem atenção, que não devem ser ignorados? Os principais sinais que as pessoas precisam ter em mente é que feridas na boca que demoram a cicatrizar, e aqui quando eu falo demoram a cicatrizar, eu estou falando feridas que ficam se perpetuando para mais de 2 semanas, dor de garganta persistente, aparecimento de nódulos, caroço no pescoço, né? São os principais, rouquidão também, são os principais sintomas que a gente precisa ter em mente, né? Os principais sinais para a gente ter em mente como sinais de alerta para um possível tumor de cabeça e pescoço. E existe um tempo certo de duração que esses sintomas, assim, eles devem ter para a gente poder procurar ajuda médica ou não existe um tempo determinado? Então, para essas lesões na região da boca, por exemplo, né, uma afta, uma ferida que o paciente percebe na região da cavidade oral, língua, geralmente algo em torno de 2 semanas é um tempo que deveria, aquelas lesões sendo benignas, elas deveriam sumir. Então, lesões que ficam por mais de 2 semanas merecem esse alerta. Rouquidão persistente passando aí por mais de 20 dias, 3 semanas, seria um tempo também para a gente ter como um marco para observar que aquilo ali precisa ser investigado. Quando que as feridas na boca, enfim, feridas que parecem aftas, por exemplo, assim, quais são os sinais que a gente precisa prestar atenção para saber que aquilo não está normal? Então, para além dessa questão do tempo que eu falei, né, se a gente observa que essas lesões, elas sangram, elas aumentam de tamanho, né, não acontece uma involução dessas lesões, então elas permanecem ou crescendo, ou sangrando, ou ficando mais endurecidas, são pontos importantes para que a gente fique com aquela pulga atrás da orelha. A rouquidão também é um sinal importante. Como que eu consigo reconhecer isso? Porque às vezes a gente não reconhece, né, conforme o dia a dia vai passando. Sim, então, por exemplo, né, se acontece uma situação, o paciente está com um sintoma gripal, como é o caso que eu estou aqui com a voz rouca, né? Então, se aquilo resolve ali dentro de alguns dias, né, poucas semanas, a gente realmente faz parte de um processo como uma gripe, por exemplo. Então, se falou demais, né, no sentido assim,
foi para um show, um evento, cantou muito, enfim, então é esperado, pode acontecer um rouquidão naquele contexto. Agora, se aquela rouquidão não teve um evento, algo específico que você conseguiu correlacionar para justificar aquilo, e principalmente se aquela rouquidão não está indo embora, né, com o tempo, então é um sinal de alerta. Sinal de alerta. O cigarro, ele ainda é um principal fator de risco? Hoje existem causas mais importantes que ele? Então, apesar de hoje a gente entender outros fatores de causa de tumor de cabeça e pescoço como muito relevantes, o cigarro ainda encabeça a lista. Então, ele ainda é o número 1 como principal fator de risco para desenvolver esse tipo de câncer. E aí, junto com ele, a gente vai ter outros, né, que podem potencializar o aparecimento desses tumores. Nos últimos anos, o HPV, o vírus HPV, passou a ser relacionado aos cânceres de cabeça e pescoço. Como que isso acontece? Qual é a relação desse vírus com o câncer de cabeça e pescoço? Perfeito. Então, a infecção pelo vírus HPV, né, que está aí entre as principais causas de câncer de cabeça e pescoço, especificamente quando a gente está falando de tumores na localização que a gente chama de orofaringe, né, tumores em amígdala, base de língua, ele é um importante fator causal. O HPV a gente sabe que não só para tumores de cabeça e pescoço, mas tumores em outras regiões, como colo do útero, tumor de canal anal. Então, ele funciona como, né, ele é um vírus que, uma vez entrando em contato com o organismo do paciente, ele vai levar a um processo de alteração do material genético daquela célula normal e vai alterar o processo de divisão celular, né? E, consequentemente, através disso, ele acaba ligando aquele gatilho que a gente chama que é o processo de carcinogênese, ou seja, de transformar uma célula normal, né, do nosso corpo em uma célula completamente alterada, modificada, que é uma célula cancerígena. Existe alguma faixa etária mais comum para esse tipo de câncer? Bom, os tumores de cabeça e pescoço, historicamente, a gente observa que eles acontecem mais em pacientes acima dos 50 anos, mas principalmente esse fator que você colocou, né, pacientes com infecção por HPV e doença relacionada ao HPV, a gente tem observado pacientes também em faixa etária abaixo desses 50 anos, também acometido por tumores de cabeça e pescoço. É uma coisa, assim, surpreendente, né? Como que esses tumores passaram a ter tanta relevância, né, dentro da sociedade. O Saúde Algo Mais volta já para falar um pouco mais sobre cânceres de cabeça e pescoço. Não sai daí. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular.
estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Saúde Algo Mais está de volta, falando hoje sobre câncer de cabeça e pescoço com a doutora Yara Lustosa. Doutora, você falou sobre o cigarro ser um grande fator de risco para esse câncer de cabeça e pescoço, mas e o álcool? Quem consome bebida alcoólica tem um maior risco? Com certeza. Então, o álcool, ele também é um fator de risco importante, né, para o aparecimento desses tumores. E a gente sabe, isso está muito bem estabelecido, que o álcool, quando combinado com o cigarro, aí é uma dupla imbatível para, né, levar ao aparecimento desse tipo de tumor. Então, o álcool ele consegue, inclusive, potencializar o efeito do cigarro, né, nesse processo de desenvolvimento desses tumores. Como que a gente pode diagnosticar esses tumores? Então, esses tumores, inicialmente, a pessoa vai ter esses sintomas que eu falei, né? Isso pode acontecer, então, aparecimento dessas feridas, dessas lesões suspeitas, ou aparecimento de um nódulo, um caroço no pescoço. E aí, esse paciente vai procurar um atendimento médico. Então, o primeiro passo essencial é um exame clínico muito bem feito no paciente, né? Então, examinar o paciente, identificar essas lesões suspeitas e aí, então, a gente vai pedir exames complementares para tentar fechar ali aquele diagnóstico. Geralmente, a gente vai combinar exames de imagem, tomografias, ressonância, enfim, se forem necessários. Alguns tumores, dependendo da localização, a gente vai precisar fazer exames endoscópicos, como, por exemplo, uma laringoscopia, pode ser que a gente também precise disso para complementar esse diagnóstico. Então, exames de imagem, alguns exames laboratoriais para entender como que está, né, o status daquele paciente no momento. E, além disso, o exame principal, né, que é o que realmente vai fechar o diagnóstico desses pacientes, é uma biópsia. Então, ir até aquela lesão, coletar a amostra daquela lesão, levar para o laboratório, para realmente avaliar aquela célula no laboratório e fechar o diagnóstico do paciente. Existe alguma campanha de rastreamento para esse tipo de tumor? Bom, a gente, né, estamos aqui conversando exatamente no mês de julho, e isso não é por acaso. A gente tem o Julho Verde. O Julho Verde, ele é uma campanha de alerta, né, de conversar com a sociedade e dizer: esses tumores existem fatores que levam ao aparecimento desses tumores que estão muito bem estabelecidos, pessoas que têm determinados hábitos como o cigarro, o álcool, enfim, são pessoas que têm o risco maior de desenvolver esses tumores. Não quer dizer que só essas pessoas vão desenvolver, mas essas pessoas são a população de risco, né, mais propensa. Né? E exatamente para trazer o alerta para essas pessoas se observarem, avaliar consultas médicas regulares, periódicas, avaliação com dentista para estar ali observando. Mas se existe um rastreio, claro, como a gente observa, por exemplo, rastreio para pacientes para mulheres, para rastrear câncer de mama, lesões possíveis precursoras para tumores de colo de útero, aqui nesse cenário a gente não tem um cronograma de rastreio. Aquele exame específico é mais uma campanha de prevenção mais mesmo, uma campanha de prevenção. Isso não existe, por exemplo, a população a partir de tal idade precisa fazer necessariamente um determinado exame para rastrear. Entendi. O dentista, você falou do dentista. Sim. Como que o dentista pode ajudar na identificação das lesões, por exemplo? Então, o dentista ele é um profissional fundamental nesse processo de diagnóstico.
quantos pacientes ao longo dos últimos anos chegaram até mim porque foi o dentista que numa avaliação, né, no momento de fazer uma profilaxia, um exame odontológico geral, enfim, identificou algo suspeito, né? Então, o dentista, ele entra como um profissional aí fundamental, tanto nesse momento do diagnóstico, muitas vezes, como no acompanhamento dos tratamentos que a gente faz. Muitas pessoas, quando estão diante de um diagnóstico de câncer, né, assusta. E, às vezes, até isso é um impeditivo da pessoa procurar um médico, ela tem receio do diagnóstico. O quanto isso pode ser prejudicial no tratamento dessa pessoa? Perfeito. Ignorar os sinais que o corpo da gente dá, né? Infelizmente, jogar a poeira para debaixo do tapete não resolve, né? Em algum momento, quando a gente está diante de um tumor como esse, ele vai se manifestar, ele vai dar as caras, por mais que o paciente tente ignorar aqueles sintomas que estão acontecendo. Ignorar esses sintomas, não procurar uma avaliação médica precoce, pode ser extremamente prejudicial para o paciente, porque nós sabemos que quando nós diagnosticamos precocemente esses tumores, nós aumentamos muito a chance de curá-los. Mas quando a gente vai permitindo que aquela lesão vá evoluindo, vá crescendo, eventualmente indo para outros órgãos, né, se disseminando, a gente torna aquele diagnóstico provavelmente num estágio mais avançado e, consequentemente, o tratamento também, a nossa expectativa de resultado, de cura, ela diminui diante daquilo. Com certeza, a doença avançada diminui muito o prognóstico, Sim. né? Quanto, assim, de uma forma prática, né? Falando um pouco de taxas, que as pessoas se apegam bastante, mais ou menos, qual a taxa de sucesso quando a gente faz o diagnóstico de um câncer precocemente? Então, para tumores de cabeça e pescoço, se a gente consegue diagnosticar o paciente em estágios iniciais, nós temos dados na literatura que mostram que nós temos chances acima de 80% de conseguir curar esses pacientes. Então, é realmente bem relevante, né? Sim. O tratamento desse tipo de câncer envolve cirurgia ou existem outras formas de tratamento? O tratamento desses pacientes, muitas vezes, pode ser um tratamento, né, multidisciplinar aqui. Algumas doenças, alguns tumores, a depender do estágio, pode ser tratado com uma cirurgia exclusiva. Em outros cenários, a gente pode lançar mão de tratamento como radioterapia para tratar o paciente. E em alguns cenários, remédios, né, medicamentos que a gente chama de tratamento sistêmico, como quimioterapia, imunoterapia, enfim, dentre outros. Muitas vezes esses pacientes passam por um tratamento combinado, em que a gente combina quimioterapia com radioterapia, às vezes pode precisar de uma cirurgia também para esses pacientes, então vai depender do estágio em que a doença foi diagnosticada para a gente conseguir desenhar qual o tratamento adequado para o paciente. E falando um pouco sobre prognóstico, como que esses tumores podem impactar em funções básicas, por exemplo, como fala, deglutição, alimentação? Esse é um dos pontos mais difíceis quando a gente está falando de tumores de cabeça e pescoço. Exatamente porque esses tumores se localizam em uma região extremamente nobre do corpo, né? Em que a gente tem funções básicas como a alimentação, a respiração. E em alguns casos, principalmente naqueles pacientes que são diagnosticados com a doença em estágio mais avançado, a gente pode ter impacto direto na capacidade de alimentar. Às vezes, se a gente tem um tumor que já está fazendo uma compressão, apertando as vias aéreas, as vias respiratórias do paciente, a gente vai ter que pensar em vias alternativas para manter esse paciente respirando de maneira adequada. Então, por conta do lugar onde acontece esse tumor, ele acaba propiciando muito esse tipo de efeito. Traz, né? um grande impacto. Traz um grande impacto. No próximo bloco, a gente fala um pouco mais sobre os hábitos de vida e como eles podem mudar o curso dos cânceres de cabeça e pescoço. Não sai daí. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração.
agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. O Saúde Algo Mais está de volta falando sobre câncer de cabeça e pescoço com a doutora Yara Lustosa. Doutora, além do tratamento oncológico, quais profissionais costumam fazer parte do cuidado desses pacientes? Então, além do médico oncologista, o cirurgião de cabeça e pescoço, o médico radioterapeuta, os fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros. O tratamento desses pacientes, realmente, a gente precisa estar de mãos dadas com todos esses profissionais. É um tratamento verdadeiramente multidisciplinar, ele não acontece só com o oncologista ou só com o cirurgião, é um combinado de todos esses profissionais que eu falei aqui, para que a gente possa conduzir o tratamento do paciente. Depois do tratamento, o acompanhamento, né, a longo prazo é importante? O acompanhamento a longo prazo ele é essencial. Porque uma vez, né, tratando esse paciente oncológico, a gente precisa estar de olho, e de olho muito perto ali, principalmente nos primeiros anos pós-término do tratamento, fazendo exames periódicos de imagem, o exame clínico, né, é muito importante, então olhar aquele paciente no consultório, fazer os exames de imagem para realmente observar se aquele tratamento foi finalizado e não tem sinal de retorno de doença, ou se essa doença volta a se manifestar. E esse acompanhamento se torna essencial, porque diagnosticar precocemente um retorno de doença também vai aumentar a chance da gente conseguir fazer um resgate, né, naquele paciente, oferecer um novo tratamento para controlar aquela doença. E falando um pouco de prevenção, quais são os hábitos que nos ajudam a diminuir o risco do câncer de cabeça e pescoço? Então, cigarro e álcool, né, evitar esse tipo de hábito que é deletério, não tem como fugir disso, né. Sabemos também que a vacinação contra o vírus do HPV, que está incluído já no calendário vacinal do Ministério da Saúde, graças a Deus, isso não era uma realidade há alguns anos atrás, mas sim, a gente está construindo um futuro melhor por esse lado, né, porque realmente isso modifica a história natural da doença, evita que ela apareça nesses cenários, né?
E, além disso, cultivar hábitos saudáveis, como alimentação saudável, atividade física regular, tudo isso é um conjunto de coisas que vai diminuir a chance daquela pessoa desenvolver um câncer. Ter hábitos de vida saudáveis, né? E assim, para quem não sabe, gente, a vacina do HPV também aumentou a ampliação, né? Agora com a nona valente, a gente conseguiu ampliar ainda mais a cobertura com os dos vírus HPV, então acho interessante, assim, as pessoas procurarem saber. Ainda não está disponível na rede pública, mas é importante que as pessoas tenham acesso, né? Pelo menos à informação. Existem alguns exames de rotina, por exemplo, para quem não apresenta esse tipo de sintoma? Se a pessoa é assintomática, não há necessidade dela fazer exame de imagem de rotina, por exemplo, né? O que pessoas que têm um risco mais alto, porque são tabagistas, porque consomem álcool associado ao cigarro, enfim, o que a gente orienta é aquilo que eu tinha falado inicialmente, né? Então, fazer sua rotina odontológica adequada, né? Fazer seu exame clínico geral, suas rotinas gerais de saúde, mas não tem um exame específico para essa pessoa se ela não tem uma lesão ou algo que está suspeito naquele momento. Qual que é o papel da família diante deste tratamento? É fundamental, porque a gente percebe que aquele paciente que tem o suporte da família, ele consegue passar por esse tratamento que muitas vezes, principalmente quando a gente combina tratamento de quimioterapia com radioterapia, os pacientes que estiverem vendo, eles realmente vão se identificar com isso. É um tratamento que é puxado, porque às vezes a gente vai estar fazendo uma radiação em cima de uma área extremamente sensível. Então, durante o tratamento, os pacientes desenvolvem dificuldade para alimentar direito por conta de inflamação na mucosa oral. E quando você tem uma família, uma rede de apoio que está ali te ajudando, cozinhando um alimento quando você, às vezes, não está em condições muito legais para fazer aquilo para você, te auxiliando a agendar exames, estando junto com você na consulta, participando, tudo isso ajuda a diminuir essa carga, né? Então a gente dilui a carga ali para todo mundo e o paciente consegue ter um tratamento bem mais leve, né? Dentro do possível. Ele não se sente sozinho, né? Não se sente sozinho. Na sua prática, existe muito impacto ali na autoestima dessa pessoa, principalmente quando os tratamentos envolvem talvez uma cirurgia, alguma coisa que mude um pouco enfim, a configuração da pessoa assim, durante a vida, ou se existe assim programas de reabilitação, por exemplo? Perfeito. Em algumas situações, sim, né, especificamente abordando sobre esse tema do impacto, né, da estética e da sua autopercepção, né, como você se enxerga. Quando acontece, por exemplo, do paciente precisar de algum procedimento cirúrgico que modifica a estética da face, enfim, a gente observa que algumas vezes, sim, muitas vezes, esses pacientes passam por um sofrimento, né, por não se identificar com aquela nova realidade e uma dificuldade também de se sentir, assim, de se incluir socialmente em muitas coisas. A gente tem aqui no Brasil alguns lugares que trabalham assim, fora do setor, né, de cirurgia plástica, enfim, a gente tem cirurgiões plásticos que fazem essa parte, inclusive aqui em Campo Grande, que fazem essa parte de reconstrução, de reabilitação, junto com os outros profissionais, como fonoaudiólogo, que é essencial aqui também. Mas existem sim centros que fazem próteses faciais exatamente para auxiliar aqueles pacientes que passaram por retiradas de grandes volumes, né, em região de face. Então, isso existe. Então, é possível ter esperança, né? Sim, é possível. Doutora Yara, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foi uma entrevista muito enriquecedora, talvez de um câncer que a gente nem preste tanta atenção, mas que tem tanto impacto na saúde, né? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada e fico à disposição. Hoje, nós entendemos que verificar, identificar os sinais do corpo faz toda a diferença. Que talvez o câncer de cabeça e pescoço não seja uma das maiores campanhas, mas que faz tanta diferença na vida das pessoas, no impacto que ele pode trazer na autopercepção. O Saúde Algo Mais fica por aqui.
A gente se vê no próximo programa. Não deixe de nos acompanhar no YouTube e nas redes sociais. Até lá!